Boa tarde, meus alunos, boa tarde aos pais. Vamos para a nossa aula do dia de hoje. Nossa primeira tarefa de hoje será no livro de língua portuguesa, na página 30. Aqui nós iremos estudar um pouco sobre substantivo, que é uma classe gramatical. E aqui diz, número 1, fale o nome de tudo que você vê na cena a seguir. Vocês irão observar essa cena, dizer o que é que vocês conseguem visualizar nela e também vocês podem estar escrevendo aqui, tá certo? Letra A. Releia um dos verbetes do dicionário engraçado, de José de Castro. Aqui tem um verbete que diz, brinco. Se é verbo, está no parque e na praça. Se é substantivo, está na orelha. Substantivo, meus alunos, é a classe gramatical que dá nome às pessoas, que dá nome aos animais, às plantas, lugares, objetos, seres em geral. Então, os substantivos, eles nomeiam pessoas, nomeiam plantas, lugares, objetos, sentimentos. E aqui diz, circule na cena o objeto citado no verbete. Aí vocês irão circular aqui na cena o objeto que foi citado aqui no verbete. Sublinhe neste verbete a classe gramatical do nome do objeto citado. Eu falei sobre o que aqui para vocês? Aí vocês vão procurar aqui nesse verbete o nome dessa classe gramatical, tá certo? E aqui reforça o que eu falei sobre substantivo. As palavras que dão nome a pessoas, animais, plantas, lugares, objetos, profissões, sentimentos e seres em geral são chamadas de substantivos. Vocês vão fazer a releitura novamente, responder o que se pede aqui, para em seguida fazer a atividade do livro de história. Agora é a nossa tarefa de história no livro, nas páginas 20 e 21. Aqui vocês irão aprender um pouco sobre como viviam os seres humanos no período paleolítico, que é o período da história da humanidade, que vai de cerca de 2 milhões de anos atrás até cerca de 10 mil a.C. E aqui diz, a vida nos primeiros tempos. Durante muito tempo, os seres humanos viveram da caça, da pesca, da colheita de frutos, sementes, raízes e folhas. Por isso, ficaram conhecidos como caçadores e coletores. Então, os primeiros seres humanos nesse período paleolítico, eles viviam basicamente disso, da caça, da pesca, colhendo frutos, sementes, raízes, folhas. Por isso que eles receberam esse nome de caçadores ou coletores. Caçadores e coletores. Os caçadores e coletores eram nômades, ou seja, quando eu falo em nômades, eu estou me referindo àqueles povos que não tinham moradia fixa, eles não viviam apenas em um local. Eles ficavam se deslocando de um lugar para outro, tá certo? Ou seja, não tinham moradia fixa. Quando a caça, a pesca ou a colheita diminuíam, se mudavam de um lugar para outro em busca de alimento. Pequenos animais, peixes, frutos e folhas, entre outros. Ou seja, praticavam o nomadismo. Para fazer seus instrumentos de trabalho, eles batiam pedras duras contra pedras menos resistentes, até conseguirem pedras cortantes. Daí, o longo período que eles viveram ser chamado Paleolítico. Pedra antiga ou lascada, que, como eu disse, é um período da história da humanidade que vai há cerca de 2 milhões de anos atrás até cerca de 10 mil a.C., certo? E aqui diz, com esses instrumentos, arrancavam raízes da terra, coletavam frutos, preparavam armadilhas, caçavam animais, faziam roupas, redes de pesca e pescavam.
Diálogo. Tente responder. Continua havendo povos nômades no mundo atual? Aí vocês vão me dizer sim ou não. E aqui vocês irão observar essa imagem onde mostra o uso do arco e da flecha que permitia ao caçador acertar o seu animal de longe, como está mostrando aí nessa imagem da página 20 do livro. Vocês irão observar mais outra imagem. Aqui já é uma imagem que mostra o mamute, que era bem aproveitado naquela época, né? A sua carne se via como alimento, os seus ossos se viam como arma, a pele era usada para a confecção de roupas, para cobrir as cabanas, e as armadilhas eram jaulas de madeira ou de galhos e plantas. Vocês devem lembrar do mamute naquele desenho que é muito conhecido, chamado A Era do Gelo, né? Tem um mamute que aparece nesse desenho. E aqui diz, entre os animais que eles caçavam, estava o mamute, que é esse animal aqui. Número 1. Procure no dicionário e escreva no caderno o significado de coletar, caça, nômade. Vocês irão buscar no dicionário, se não tiver em casa, pode usar a internet, para que vocês possam estar escrevendo aqui o significado de cada uma dessas palavras. 2. Aponte duas características da vida dos seres humanos no período que eles foram denominados caçadores e coletores. Durante esse período aqui, quais eram as características dos seres humanos? Eles viviam de quê, por exemplo? Eles usavam que tipos de instrumento para caçar? Então, vocês irão colocar no número 2. Essas são as nossas atividades de hoje. Qualquer dúvida é só perguntar. Desejo a todos os meus alunos bons estudos.